Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o jornalista Cristiano Abreu e este é o AbreuiCast, o seu diário de Viamão para ouvir, onde, quando quiser. A informação, os bastidores da política, a análise, o que realmente importa em Viamão, tá no DV e a partir de agora, também no AbreuiCast. A entrevista é com o ex-vereador Guto Lopes, do PDT, que vai nos falar um pouco sobre a polêmica da semana, que é a confirmação da praça de pedágio que vai impactar Viamão e Alvorada na RS 118. Vereador Guto Lopes, bem-vindo ao AbreuiCast. Queremos lhe ouvir sobre a polêmica do mês e que vai impactar no futuro aí diretamente do viamonense. Transporte público, frete, deslocamentos, lazer, tudo influencia, tudo impacta por uma coisa chamada pedágio. E Viamão está ganhando um novo pedágio. O governador Eduardo Leite acaba de confirmar o plano de concessão de rodovias. Indica que a praça de pedágio da RS 118 ficará em Gravataí. Ou seja, além do motorista de Alvorada e Viamão pagar pedágio para ir e voltar, não vai haver nenhuma compensação em forma de arrecadação em parte do ICMS ou de impostos locais. Bem-vindo ao AbreuiCast, queria te ouvir sobre o assunto. Bem, boa tarde, Cristiano, e a todos os nossos ouvintes, né, do podcast, que é uma modalidade espetacular de informação, e o Diário de Viamão inova também e traz para a gente esse canal de informação. Eu que sou um leitor assíduo e acompanho não só o teu trabalho, também como do próprio Diário de Viamão há bastante tempo. Essa questão do pedágio, para mim, ela é uma questão que é muito sensível, porque eu, na verdade, comecei minha militância política nos movimentos comunitários estudantis, mas me firmei como um militante político, um ser político, eu me dei conta de ser uma pessoa que fazia política durante a instalação do pedágio da RS 40 em 1998. Né? Eu, recém-morador das Águas Claras, participei do começo da organização e por conta, talvez, de ter mais vontade, assim, nas expressões, vamos dizer assim, né? Eu era um pouco mais radical, né? Um político um pouco mais radicalizado. Eu fui eleito lá naquela época já como uma expressão, um dos líderes daquele movimento que se tornou vitorioso em 14 de setembro de 2008. Veja, foi 10 anos de muita peleia, paga não paga, né? E aí, por fim, nós conquistamos aqui, na primeira instância, na segunda instância. Eu me lembro que teve julgamento monocrático, depois julgamento do Pleno do TJ. O julgamento do Pleno do TJ foi dia 14 de setembro de 2008 e depois foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, que transitou em julgado, então, o nosso direito de ir e vir, e desse pedágio não poder ser instalado no meio da cidade, ou se continuasse ali instalado, não podia ser cobrado, não podia cobrar dos moradores da nossa cidade que tivessem com a placa colocada aqui no município. Então, é um assunto sensível para mim. Eu acabei naquele momento também participando de um movimento estadual contra aquele programa de concessão do Antônio Brito, né, que nos atingiu fortemente aqui em Viamão, mas que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e a quem eu imputo ter atrasado o desenvolvimento do nosso estado por muito tempo. Porque veja que as empresas privadas que ganharam naquele momento 15 anos de concessão das rodovias, elas não duplicaram 1 quilômetro sequer. A única duplicação que tem de pedágio, da história de pedágio do Rio Grande do Sul, ela se dá no famoso pedágio comunitário de Portão, que é aquele entre Portão, Parobé, Campo Bom, Sapiranga, que foi ainda na época do governador Colares, Dr. Colares, instalado pelos COREDs, né? Conselho Regional de Desenvolvimento. Ele, em cogestão com o Estado, administrava os pedágios, então, de Portão entre Portão e Campo Bom, né? Entre Portão e Novo Hamburgo, vamos dizer assim, porque foi entre Portão e Novo Hamburgo toda a duplicação daquela rodovia, daquele pedágio comunitário.
Né? Foi o único modelo de pedágio que duplicou no Rio Grande do Sul. O pedágio da 116, que é da Ecosul, que é o pedágio mais caro do Rio Grande do Sul, que está do Brasil, até hoje não duplicou 1 quilômetro. Quem duplicou a 116 foi o governo federal. Começou a duplicação no governo Lula, passou pela Dilma, passou pelo Temer e está terminando agora no governo Bolsonaro. Né? A 101, né, do trecho de Palhoça a Torres, né, foi duplicada pelo governo federal, e agora o governo está colocando pedágio que é o mesmo modelo que o Eduardo Leite quer fazer aqui na 118. Quer dizer, então o governo aplica o dinheiro público para depois entregar para a iniciativa privada, mas não tem lógica uma coisa dessa, deveria ser o contrário. Aqui na rodovia 040, o consórcio Metrovias, a Univias, que era a empresa que operava, ela não colocou 1 quilômetro de asfalto duplicado. Né? Veja que depois que passou para a EGR, sobrou dinheiro que deu para construir um viaduto, que é uma empresa pública, né? E que a gente reclama tanto das empresas públicas. Portanto, essa instalação desse pedágio, que é idealizada pelo Eduardo Leite, que tem aqui em Viamão o seu coordenador de campanha e mentor espiritual, que é o atual prefeito Bonato, né? É um absurdo, porque além de... ela vai cercar essa região que estava crescendo como um polo logístico, que é a região da 118. Veja que aqui em Viamão, no trecho de Viamão, que ainda não é duplicado, ele já tem 3 ou 4 empresas que estavam se instalando por conta desse polo logístico. Ali em Gravataí, se instalou várias novas empresas que também são desse tipo de serviço, né? Desse tipo de economia, de cultura econômica. Mas ele vai cercar, ele vai colocar na 118, na divisa de Gravataí com Alvorada, ele vai colocar na RS lá em Morungava, na 020, se não me engano. Quer dizer, ele vai cercar, então, o tão sonhado desenvolvimento da região metropolitana para este lado de cá, né, que é o lado de Gravataí, Viamão e Alvorada. Vai acabar não acontecendo por essa sanha arrecadadora de um governo que quer entregar o Estado de qualquer jeito. O Eduardo Leite não passa de um vendilhão bonitinho, bem arrumado e cheiroso, mas é o mesmo vendilhão que o Antônio Brito foi. Né? Então, esse pedágio é um absurdo. Ele vai atravancar o já combalido desenvolvimento econômico do nosso município. Guto, é importante quando tu falas da questão do polo logístico. A 118, ela recebeu 410 milhões de reais em 20 anos de obras. Alvorada e Viamão, eu cito as duas, porque são as duas impactadas direto agora pelo trecho da 118 pedagiado, pagaram essa conta, vão pagar de novo em forma de pedágio em troca de uma promessa de uma duplicação futura. Promessa no plano de concessão. Haverá uma fuga de empresas de Viamão e de Alvorada em função desse pedágio, indo para o trecho já duplicado além da facilidade da 118, ou tu não acreditas nisso? Não, eu tenho certeza disso, e eu não tenho certeza porque torço para isso, ao contrário, eu tenho certeza porque a história nos mostra isso. Veja que já é muito difícil produzir no Brasil, é difícil empreender no Brasil, né? E nós estamos numa pandemia, quer dizer, ainda as empresas que estavam investindo, né, era uma sorte que nós tínhamos, né? Porque está muito complicado, nós estamos num momento de crise não vista, nós temos mais de 14 milhões de desempregados, a inflação altíssima, né? O nosso Estado, né, mais uma mentira do governo Eduardo Leite, prometida pelo Eduardo Leite, pelo seu coordenador de campanha, que é o atual prefeito Bonato, né, de que não manteriam a majoração do ICMS. Hoje nós temos o maior ICMS do Brasil, né? O maior imposto do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul. As empresas estavam quase todas indo para Santa Catarina, né? E agora, com essa falta de atratividade, né? Ou seja, tu investe muito dinheiro durante 20 anos, como tu mesmo referiste. Nos últimos 4 governos investiram na 118. Era uma atração para as empresas, porque é o sonho das empresas estar na 118, porque ela é o coração das rodovias. Né? Entre a 116 e a Freeway, entre o litoral, a serra, a região metropolitana, quer dizer, a 118 era o coração das rodovias, sempre foi o sonho do desenvolvimento da região metropolitana ter a 118 duplicada. E nesse momento que ela está praticamente toda duplicada, tu crivar ela de pedágio, né, ou pelo menos na parte que ainda não é duplicada, tu colocar pedágio, é como se tu matasse a região de Viamão e Alvorada, né, simplesmente
por essa senha arrecadatória. Isso é um absurdo que está acontecendo, mas não é não é por falta de espera, porque o governador disse que não privatizaria a CE e a Corsã e o Banrisul, e está privatizando a Corsã. Daqui a pouco é capaz de vender o Banrisul também, né? E disse que não manteria a majoração do ICM e queria fazer justiça tributária. Não sei aonde que ele está fazendo justiça tributária, porque nós pagamos o maior imposto do Brasil e agora está vendendo as estradas de uma forma indiscriminada e prejudicando de forma muito forte a cidade de Viamão de Alvorada. Eu quero ver muito esses empresários, as entidades que apoiaram aí abertamente o prefeito Bonatti, tinham todo o direito de apoiar, porque é da democracia, e a gente tem que defender a democracia acima de tudo, mas eu quero ver essas entidades cobrar do prefeito uma posição. Eu tenho minha posição é clara, sempre foi desde 1998, né, quando do primeiro programa de concessão. Eu sou contra o pedágio. Eu acho que o Estado tem capacidade de investimento. Agora, se não tem capacidade de investimento, ele que coordene, que cogestione, então, o comando das estradas com as prefeituras, com a comunidade local, enfim, para que as estradas, as rodovias tenham condições de ter mobilidade para o povo, principalmente, e em segundo lugar, que ele possa fazer das rodovias, então, um meio de desenvolvimento econômico. Agora, o que está fazendo é atravancar o desenvolvimento da nossa cidade e da cidade de Alvorada de uma forma não vista. Guto, também tem que se levar em conta que pedágio, combustível a R$6, isso aumenta o preço de frete, isso pode espantar emprego da cidade. Enfim, antes de entrar nessa questão econômica que envolve todo um pedágio, por que Viamão não tem voz ativa, não tem esse protagonismo para dizer não? Veja bem, secretário de Desenvolvimento, Infraestrutura e Logística, melhor dizendo, Juvir Costela, foi para a internet dizer que não seria em Gravataí, não seria no trecho duplicado em Gravataí. Automaticamente, Alvorada e Viamão sabiam que a conta vinha para cá. E o que se conseguiu com isso? Gravataí lucrou, né? Porque o pedágio da Freeway no verão em Gravataí rende R$1 milhão para os cofres do município. Alvorada vai pagar a conta, Viamão vai pagar a conta, Viamão não berrou e vai levar o pedágio sem levar a arrecadação. Por que isso acontece em Viamão? Olha, eu vejo que não há como o prefeito não estar sabendo disso, né? O prefeito tentou criar uma narrativa, Cristiano, e saiu aí nas mídias dele e da prefeitura uma grande notícia que a 118 seria asfaltada até o Lamy, né? Olha o que ele fez, ele tentou inverter a pauta, ele tentou dizer o seguinte: não, vai asfaltar até o Lamy, todo mundo vai asfaltar até o Lamy, mas vai ter um pedágio ali na divisa com a Alvorada. Quer dizer, então, mas hoje, na apresentação do plano, eu não via esse asfalto até o Lamy. Não sei se tu viu, talvez eu não tenha conseguido acompanhar esse raciocínio. O trecho pretendido é entre a Freeway, logo ali onde vai ter, logo após ali, antes da ponte com o Rio Gravataí, que separa Alvorada de Gravataí, até a IE 040. É isso aí, é isso. Então, o prefeito de Viamão, ele não só é conivente com o governador do estado, ele é aliado, ele foi coordenador de campanha do Eduardo Leite. Então, Bonatti e Eduardo Leite é uma coisa só, Eduardo Leite faz tudo isso para ser o queridinho do mercado financeiro e poder se apresentar numa eleição presidencial como terceira via. Na verdade, é isso que está acontecendo no país, né? O Eduardo Leite sabe que não teria uma reeleição porque o seu governo é mal avaliado, né? Porque ele mentiu, ele mente, né? Descaradamente, né? Ele até, os professores dizem isso, que ele é o bonitinho mais ordinário, né? Porque ele tirou direitos dos servidores públicos, ele está vendendo o patrimônio público do Estado, né? Mas não investe no Estado. O que melhorou na segurança? O que melhorou na saúde? Né? Ele depende do presidente para vacinas, porque ele não teve capacidade de articulação para comprar vacinas. Isso ele perdeu até para o parceiro dele de partido, para o Dória, né? Que teve mais capacidade, foi até a China, deu um jeito de comprar vacina. Quer dizer, então ele quer se mostrar alguém bom para o mercado financeiro e por isso ele tenta vender tudo, né, para dizer, olha, eu posso ser presidente da República, vai vender tudo. Bolsonaro prometeu que ia vender, não vendeu, né? E aí fica muito fácil fazer gestão assim,
Eu quero ver o Eduardo Leite gerir uma empresa. Eu quero que um grande empresário que apoie o Eduardo Leite o contrate para ser o CEO da empresa. Ele vai chegar lá e vai dizer que tem que vender as máquinas, que tem que terceirizar os servidores, os funcionários, ele quer vender o patrimônio da empresa, vai quebrar a empresa, porque é o que ele quer. Ele está quebrando o Estado do Rio Grande do Sul, vendendo o patrimônio do Estado que pode dar lucro. E aqui o prefeito é conivente, por isso está mudo porque é aliado político do governador do estado e concorda com essa barbaridade que está acontecendo, Então, as entidades empresariais, os empresários que agora estão, assim, embasbacados com o que vai acontecer com o pedágio, têm que saber que o responsável por isso é o senhor prefeito Bonato, que foi o coordenador da campanha do senhor governador Eduardo Leite, e que até agora o prefeito não se posicionou. Ora, um prefeito não pode se posicionar em defesa da sua cidade, do desenvolvimento econômico da sua cidade? Me diga, Cristiano, para que lado vai sair a produção rural de Viamão? Vai sair para a direita em direção ao Capivari, porque tem que beneficiar a soja e o arroz que é plantado em Viamão, tem que beneficiar ou Capivari, ou Santo Antônio, ou em Cachoeira, porque em Viamão não tem beneficiamento de grãos, e se tem é caro, o transporte já é caro, porque as estradas são terríveis, Então aquele produtor ele vai pagar mais ainda, e vai ganhar menos na produção, porque o frete é muito caro, quer dizer, então, para que lado vai sair a produção de Viamão? Vai sair para 118, pedágio. Vai sair para 40, pedágio. Isso tudo tem que ir para a conta de um prefeito que é conivente, que nesse momento está debaixo da mesa, com medo de se posicionar, porque se ele se posiciona em favor da cidade, ele está indo contra o grande aliado dele. E se ele se posiciona contra o aliado, bem, aí ele perde o apoio do governador do estado. Então ele está debaixo da mesa com medo de dizer a sua posição, mas nós todos sabemos, a posição do prefeito é a favor dos pedágios para cercar a cidade de Viamão de pedágio. Doutor Lopes, falava um pouco sobre a EGR, sobre a Metrovias, consórcio que administrou, as duas empresas que administram hoje a 040. Na última década, a RS 040 recebeu um viaduto, recebeu ampliação, alargamento de faixa do centro de Viamão aqui até Águas Claras, e recebeu sinalização, recapeamento, coisa que tu mesmo citavas não acontecia antes, quando a iniciativa privada administrava o pedágio. Me fala um pouco sobre a 040. Essa praça de pedágio ela vai ser transferida lá para o limite com o Capivari. Vai sair da área urbana ali, do perímetro urbano de Águas Claras, que era uma reivindicação da comunidade, mas não teremos mais a isenção, Qualquer placa de Viamão que se deslocar a Capivari, por exemplo, vai pagar um pedágio. Tu sabe, Cristiano, que eu descobri isso, dessa questão do plano de concessão, e imediatamente eu e o vereador William Pereira, que é lá da região também, da minha região, das Águas Claras, ele é um pouquinho para frente ali do Capão da Porteira, nós temos uma reunião então com a Secretaria lá de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado. E aí nos relataram que estavam pensando em relação a isso, era um embrião, E nós então denunciamos nas nossas redes, olha, vai acontecer sem a participação da população, o que é pior. E nós dissemos na época para o governo do estado, para os representantes, que eles tinham que ouvir a população, o que a população achava disso. E eles disseram, não, nós já contatamos a prefeitura. Não, a prefeitura não representa a opinião popular. Não representa a opinião popular. Por exemplo, eu, Guto Lopes, como pessoa, CPF, quando o governador Tarso Genro esteve aqui em Viamão, dizendo que não cumpriria, porque eu fui uma das pessoas que levei um documento para os candidatos a governo em 2010, se não me engano, foi quando o governador Tarso se elegeu, 2010, para que eles se comprometessem em tirar a praça de pedágio, em acabar com aquela praça, totalmente, porque ia acabar a concessão da Univias. O governador Tarso assinou na época, e depois ele veio e criou a EGR. Eu fui contrário, Guto Lopes, fui contrário à criação da EGR. Era a minha opinião, mas a maioria da população lá nas Águas Claras, numa audiência pública, achou bom, achou que poderia ser público e que o público então ia investir. Bem, eu estava errado,
Eu não tenho medo e problema de admitir, então, que a EGR fez um bom trabalho e faz, inclusive, um bom trabalho. É suficiente? Não. Ainda temos graves problemas de segurança, falta passarela, falta uma sinalização melhor, falta redutores de velocidade. Nós temos 5 escolas no entorno da rodovia, se não à margem da rodovia. A margem da rodovia, né? Do trecho aqui, da entrada do Valença, do Jardim Fiuza, até lá no final do Capão da Porteira. Nós temos 5 escolas que ou estão à margem ou estão muito próximo da rodovia. Então, há problemas de segurança, mas a rodovia melhorou muito durante a gestão da EGR. E não estou dizendo aqui da gestão do Tarso, estou dizendo da gestão do Tarso, da gestão do Sartori, inclusive agora, né? A EGR melhorou a rodovia, né? Então, e nós não pagamos, quer dizer, nós estamos usufruindo do nosso direito e ainda com melhorias. Agora, Guto, mas vai lá para o Capivari, só vai pagar quem vai para a praia. Mas e o produtor rural de Viamão? Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. O produtor lá do Capão da Porteira, das Águas Claras, da Pimenta, esse cara não vai ter para onde escoar sua produção sem pagar, né? Ele vai sair pela 118? Vai pagar. Ele vai sair pela 40? Vai pagar. A nossa produção rural já sofre muito. Nós já fomos o celeiro do Estado e a bacia leiteira do Estado. Hoje nós não temos 30 produtores de leite na cidade de Viamão. A nossa plantação de arroz, ela cai em torno de 10 mil hectares por ano. Nós tínhamos no ano 2019 27 mil hectares plantados de arroz. Em 2020 nós plantamos apenas 22 mil. E agora 2021 eu estou aguardando, né, os dados do Sindicato Rural para dizer quanto que nós estamos plantando. Quer dizer, então no momento em que o agronegócio cresce no Brasil por conta do dólar alto e da exportação, em Viamão ele cai, a produção cai, né? Nós temos a maior produção de arroz orgânico ali no assentamento Filho de Cepé. Nós vamos tirar por onde? Pela 118 vai pagar, pela 40 vai pagar, né? O povo, o cara que pega o ônibus, isso ele tem que saber também, o cara que pega o ônibus, que pega o TM3 aqui, que vai para Gravataí, vai para outras cidades, porque aqui em Viamão não tem emprego, né? Infelizmente não se gera emprego, ele vai pagar mais na passagem de ônibus, a empresa vai passar o valor do pedágio para passagem de ônibus, quer dizer, então ao fim e ao cabo, sempre quem acaba pagando a conta é o povo, né? E com essa notícia de agora à tarde que eu li aqui na tua coluna e na coluna do Martinelli no Diário de Viamão, que não vai retornar imposto, bem, aí o absurdo está completo, né? Aí o absurdo está completo, o Eduardo Leite se superou, eu achei que ninguém poderia superar o Antônio Brito, mas o Eduardo Leite se superou, e talvez quando termine o governo dele, ele arrume um emprego num desses bancos aí que fazem essas consultorias para privatização, assim como conseguiu o ex-governador Brito, que após o seu governo, ele não teve nem a hombridade de passar o governo, e foi trabalhar lá na Espanha, num grande banco privado, que foi um dos que ajudou ele a fazer a privatização do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Guto Lopes, ex-vereador de Viamão, figura das Águas Claras ali, uma das pessoas envolvidas diretamente naquela posição e naquela manifestação à época sobre a praça de pedágio em Águas Claras. Obrigado pela participação, sucesso. Obrigado, Cristiano, um abraço para todos os ouvintes do teu podcast, para todos os leitores do Diário de Viamão e para todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs viamonenses.